Meus amigos, minhas amigas, parece que o amor pelo balão tá voltando para Vila Belmiro. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Você está assistindo ao canal da Santos Mil Grau. E hoje a gente vai conversar sobre o possível, provável retorno de Jorge Sampaoli ao Santos Futebol Clube. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, siga Santos Mil Grau nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, Twitter, Threads, em todo lugar falando sobre o Peixão. E bora pro nosso vídeo. Bom, quero saber em primeiro lugar o que você acha sobre esse possível retorno do Sampaoli, se você é favorável, se você é contra. Muito tem se falado, né? As notícias já eram fortes antes da demissão do Kleber Xavier sobre o retorno do Sampaoli e agora, depois da demissão dele, elas ficaram ainda mais fortes, se intensificaram e, ao que tudo indica, já existem conversas, já existe um acerto. Vou trazer aqui para vocês uma matéria, vou ler para vocês aqui uma matéria do Diário do Peixe, assinada pelo Lucas Barros, dando créditos também para o Lucas Mussetti, para Gabriela Brino, que foram quem primeiro trouxeram as informações. E a notícia diz: Santos acerta bases salariais com Jorge Sampaoli e discute possíveis reforços. O Santos avançou nas conversas com o Jorge Sampaoli e já tem as bases salariais definidas para a possível volta do treinador ao clube. Agora, o principal ponto em aberto envolve a chegada de reforços pedidos pelo argentino, que considera essencial contar com novos nomes para assumir o comando da equipe. Segundo a apuração de Lucas Mussetti, confirmada pelo Diário do Peixe, o gerente de futebol Gabriel Andreatta, que acompanha Sampaoli em seus trabalhos, está em contato direto com a diretoria santista para viabilizar as contratações. A expectativa é que o Peixe consiga atender parte dos pedidos do treinador antes do fechamento da janela de transferências no fim desse mês. Entre as exigências de São Paulo estão a contratação de ao menos 3 jogadores e a permanência do zagueiro Eivaldo, atualmente emprestado pelo Cruzeiro. Caso atinja 60% da participação nos jogos da temporada, o defensor precisará ser contratado em definitivo pelo Alvinegro, o que é visto internamente como um impasse financeiro. O argentino também deseja uma comissão técnica robusta e maior autonomia em decisões de futebol, além de um contrato de, no mínimo, 2 temporadas. Ele também teve isso na primeira passagem e deixou o time no final da primeira, né? Mas enfim. A diretoria santista, por sua vez, tenta flexibilizar alguns desses pontos para acelerar o acerto. A ideia inicial era que Sampaoli pudesse estar à beira do campo já no confronto contra o Bahia, domingo, dia 24, pela 21ª rodada do Brasileirão. No entanto, a definição ainda depende das contratações e da formalização do acordo final. Isso é o que diz a matéria do Diário do Peixe. Créditos para o Lucas Barros, que assina a matéria. E, novamente, quero saber a sua opinião. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Enquanto isso, eu vou dizer o que eu acho. E, bom, o Santos precisa de treinador. Urgentemente precisa de treinador. Já me incomoda muito saber que o Santos vai jogar contra o Bahia sem treinador, né? Vai ser o Matheus Bach que vai comandar provavelmente a equipe na beirada do campo. Isso me incomoda profundamente, porque é o auxiliar do Kleber, né? Que era visto como estagiário. Mas, enfim, mesmo com um treinador, a chance da gente perder o jogo pro Bahia era grande, né? Porque o Bahia vinha fazendo uma grande campanha, acho que é o quarto colocado. De qualquer jeito, eu acho que seria importante tentar extrair um ponto. E a gente teria mais chances com o São Paulo à beira do campo do que com o Matheus Bach. De qualquer jeito, sorte aí pro Matheus. Mas, bom, ao se falar em São Paulo, a torcida ela logo vem à memória o ano de 2019, né? Pelo amor de Deus, eu sou favorável ao retorno do Sampaoli, volta a Sampaoli, mas a gente tem que entender que os tempos mudaram, né? O Sampaoli mudou, o Santos mudou, o elenco de hoje é totalmente diferente do elenco de 2019. Então, não é porque deu certo em 2019 no Campeonato Brasileiro que vai dar certo agora. Em 2019 ele iniciou o Campeonato Brasileiro, né? Ele começou o ano treinando o Santos. Teve tempo para montar o elenco, para planejar a temporada. Aqui ele vai chegar no meio de uma temporada com o time à beira da zona de rebaixamento, tendo que trocar o pneu com o carro em movimento. Então é bem diferente, a situação é bem diferente. Ah, além disso, eu acho que o atual elenco do Santos ele não é tão compatível assim com a forma de jogar do Sampaoli, que é um treinador que gosta de jogar de forma ofensiva, gosta de marcar em cima, e a linha defensiva e a zaga do Santos, né? A defesa do Santos é um tanto lenta. Acredito eu, não sei se você concorda, gostaria de saber da sua opinião.
Mas para mim a defesa do Santos é muito lenta para jogar da maneira que o São Paulo joga. Então, pelo menos num primeiro momento, eu acho que o São Paulo teria muitas dificuldades para fazer esse time jogar. Logo, a diretoria do Santos, trazendo o São Paulo, vai precisar ir ao mercado e trazer no mínimo três jogadores. Eu traria dois zagueiros, no mínimo um volante e quem sabe um 9. Quem sabe um 9 e até um jogador que jogue pelas duas beiradas. Mas esse jogador pode ser o Cabadeiro, né? O Cabadeiro ele pode fazer isso, o Barreal também pode. Enfim, mas no mínimo dois zagueiros, um volante, porque os nossos volantes são lentos. O Zé Rafael é lento, o William Arão é lento, o Schmidt é lento. Bom tempo, ele não é volante de ofício. Então acho que a gente precisa de volante. E, enfim, é um fato que o Santos trazendo o Sampaoli vai precisar ir ao mercado. Não trazendo o Sampaoli também, né? A gente precisa reforçar esse elenco. Um ponto crucial na metodologia de trabalho do Sampaoli é que ele demanda muito dos seus jogadores nos treinos, né? Os treinos deles são muito intensos, então eu queria saber como é que esse elenco ia lidar com os treinamentos do Sampaoli e principalmente como é que o Neymar iria lidar. O Neymar que claramente não está na sua melhor forma física. Vocês já estão preparados para ver o Neymar no banco por falta de intensidade? Eu acho que essa passagem ela não vai ser tão igual quanto a primeira, porque eu acho que o São Paulo ele vai precisar ceder em alguns pontos. Ele tem que entender que esse é o time do Neymar, que ele vai precisar fazer um time para jogar em função do Neymar, mais do que impor as ideias dele. Por isso eu acho que essa passagem é diferente. Não estou falando que vai ser pior, tomara que seja melhor. Trazer o Sampaoli não garante que o Santos vá disparar, vá sair da zona de risco ali, o Santos é o 15º, e disparar, brigar por Libertadores, brigar por título, mas garante que o Santos está trazendo um treinador de hierarquia, um treinador cascudo, experiente, vencedor, que sabe o que fazer, né? Que já treinou grandes times. Então, por esse ponto de vista, eu acho ótimo. Se a gente analisar com base em 2019, aí depende. Porque se a gente analisar o macro, a passagem tem seus altos e baixos. Se a gente analisar o que convém e analisar só o Campeonato Brasileiro, o trabalho foi maravilhoso. Se a gente analisar só o que convém e analisar o que não foi o Campeonato Brasileiro, ou seja, o Paulista, a Copa do Brasil, Sul-Americana, o trabalho foi mal, o trabalho foi ruim. A gente cai na semifinal do Paulista, tudo bem que a gente domina o Corinthians, mas quem se classificou foram eles. A gente cai na primeira rodada da Sul-Americana contra o River Plate do Uruguai e cai nas oitavas ou quartas da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, com o Casares dando show aqui. Ahn, o que o torcedor fica na memória, obviamente, são os grandes jogos, né? Então, quando a gente pensa em São Paulo, a gente já lembra daquele 4-0 no Flamengo. Mas, enfim, o São Paulo tem defeitos. Ele voltando, ele vai precisar de respaldo, vai precisar de apoio, vai precisar de paciência, porque ele vai perder seus jogos e quando ele perder, ele não vai perder de pouco. A gente não pode se esquecer que a gente tomou de 4-0 do Ituano bem no comecinho da passagem do São Paulo aqui. Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa respaldar o São Paulo e, acima de tudo, a gente precisa cobrar a diretoria para que a diretoria dê os reforços que o São Paulo pede, tá? Obviamente que o São Paulo ele precisa entender a realidade do Santos, mas isso já está sendo conversado nessas tratativas. Se a diretoria aceitar trazer o São Paulo, eu vou subentender que ela aceitou reforçar o time, de acordo com as demandas do treinador. Então, ela que faça isso, né? Tem que cobrar a diretoria para reforçar. Obviamente, eu acho que o elenco de hoje ele é melhor do que o elenco do ano de 2023, mas a defesa ela é bastante deficiente e precisa de reforço. Eu sou bastante favorável à contratação. Acho que dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, o Santos troca para melhor o seu treinador, tá? Quando tirou o Carille, botou o Caixinha, trocou para pior. Quando tirou o Caixinha, botou o César Sampaio, trocou para pior. E aí veio o Kleber Xavier, que em relação ao César Sampaio podia até ser melhor, mas em relação ao Caixinha também não fez um trabalho melhor. Agora, tirando o Kleber Xavier, botando o Sampaoli, sim, a gente claramente troca para melhor, né? A gente dá um salto de qualidade. E acho que o Sampaoli, um ponto positivo a respeito de uma possível vinda do Sampaoli aqui para o Brasil, é que dessa vez eu acho que o Sampaoli não deve sofrer assédio de outros clubes, né? Ele já bateu e voltou na Europa duas vezes. Seu último trabalho no Rennes foi péssimo.
Aqui no Brasil, ele já treinou clubes grandes, como o Atlético Mineiro, como o Flamengo, e não conseguiu entregar o que esses times queriam, apesar de até ter feito uma campanha razoável com o Atlético, mas no ano seguinte o Cuca ganhou tudo, ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil. Então eu acho que ele vindo para cá, para Santos e fazendo um bom trabalho, ele não vai ser assediado no final da temporada como ele foi em 2019, né? 2019 ele ainda era um treinador de Copa do Mundo, por mais que a Copa do Mundo dele tenha sido péssima, era um treinador de Copa do Mundo, comandou a Argentina do Messi. Aí veio pra cá, fez um bom trabalho, a Europa cresceu os olhos nele. O Atlético Mineiro cresceu os olhos nele. Depois disso ele foi pra Europa, até fez um bom trabalho no Olympique, mas no Sevilla não foi bem, no Rennes não foi bem. Então, acho que o mercado europeu para ele não tá tão aberto e eu acho que os times grandes aqui do Brasil também não têm tanto interesse no Sampaoli. Por mais que ele faça um grande trabalho aqui no Brasil. Tenho mais tranquilidade em ele continuar aqui no final de uma temporada, nessa temporada, agora em 2025, do que eu tive em 2019. Tanto que ele foi embora, né? A torcida precisa ter o mesmo espírito que teve quando ele veio pra cá em 2019, porque foi meio que amor à primeira vista, né? A torcida abraçou ele, gostou do DNA ofensivo, e mesmo quando perdeu, a gente não pediu a cabeça dele, e enfim, e ele seguiu de forma que ele pôde fazer a temporada toda. E é isso que a gente precisa dar pro próximo treinador. Respaldo, coisa que nenhum treinador tem tido no Santos. E acho que é isso que está derrubando os treinadores. Foi isso que derrubou o Santos de divisão, trocar tanto de treinador. Obviamente, os treinadores ruins também cooperaram. Mas o único treinador que se manteve no Santos foi campeão do. Disputou dois torneios, ganhou um e foi vice-campeão do outro. Então, o trabalho de longo prazo ele dá resultado. Se a gente der respaldo, se a gente segurar o treinador. Então, torço para que o São Paulo venha e se ele vier, que a gente dê respaldo para ele, mesmo ele oscilando, mesmo ele perdendo, mesmo ele tomando as suas goleadas, que é normal. A situação do Santos não é boa, mas também não é a pior. O Santos é o 15º colocado, tá a um ponto acima do Z4, mas está a 2 pontos atrás da Sul-Americana. Então o Santos ainda pode sonhar em conquistar algo nesse Campeonato Brasileiro. É só a gente conseguir somar pontos, tá? Como eu disse, o próximo jogo contra o Bahia é muito difícil. Eu, sinceramente, não tô aqui para falar o que o torcedor quer ouvir. Tô aqui para opinar. Na minha opinião, o Bahia é franco favorito para vencer e para vencer bem. O Santos vai jogar sem o Neymar, então é catar os cacos e torcer para que o Santos acerte com o Sampaoli para depois do jogo contra o Bahia a gente começar um grande trabalho com o argentino que para curar o pavor pelo balão que esse time do Santos tem demonstrado, só muito amor pelo balão. Espero que o Sampaoli chegue com muito amor pelo balão para fazer o time sair da fase que está e poder subir na tabela. Beleza? Quero saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixa o like, é muito importante. Nos siga nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, Twitter, Threads, em todo lugar. E aguarde nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela audiência de sempre e pra cima deles.